Seja bem-vindo ao Museu Corina Peixoto de Araújo. Estamos aqui hoje para o especial Casa de Corina, Casa do Povo. O nosso objetivo é contar para você um pouco das histórias de São Fidélis e expressar a cultura da cidade poema. Venha conhecer conosco essa instituição que abriga a memória coletiva de nossa cidade. O nosso museu funciona no antigo solar do Barão de Vila Flor, construído em 1847 para receber a visita do imperador Dom Pedro II, o imperador que visitou São Fidélis 5 vezes. A primeira visita aconteceu, portanto, no dia 12 de abril de 1847 e recebeu, além do imperador, a sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, além de alguns integrantes da corte imperial. O solar foi mandado construir pelo Barão de Vila Flor para receber a visita do imperador e de toda a sua corte imperial e foi estrategicamente construída próxima à Igreja Matriz de São Fidélis, que era onde se reuniam, toda a sociedade, todos os ilustres da época para as festas religiosas na época do Segundo Reinado. O barão não morava aqui, morava na Fazenda São Benedito, uma fazenda a alguns quilômetros de distância aqui do centro da nossa cidade, mas vinha para o solar receber os ilustres, as visitas da época e também para passar as épocas de festas religiosas e de solenidades. Venha conhecer! Propriedade privada até o ano de 1955, o solar passou de geração em geração até ser doado, na década de 50, portanto, por Jaime Moreira Luna e por sua esposa, Maria Elísia, que era neta de Corina Peixoto. A Maria Elísia pediu que a casa tivesse o nome de Museu Biblioteca Corina Peixoto como lembrança da sua avó, que cuidou dela como filha, pela ausência de seus pais. Mas a gente já vai contar essa história. Aqui no nosso museu, nós temos móveis, documentos, talheres, fotos, livros, diversos objetos de uso pessoal que retratam a realidade desse Segundo Reinado, uma época que até hoje tem reflexos na história de nosso país e que ajudam a contar a história de São Fidélis, fazendo entender a nossa realidade atual. Aqui no nosso museu, nós temos a tentativa de reconstituição de alguns períodos dessa história. É apenas uma tentativa e existe a certa contradição. É museu, é casa, é cenário. Fica o questionamento. Qual é a função, afinal, desse memorial, desse centro de memória coletiva? Aqui nós temos o que seria o quarto do barão e da baronesa de Vila Flor. Acredita-se que os quartos, na verdade, funcionassem onde hoje é a biblioteca municipal, nesse mesmo prédio, nesse mesmo solar, que tem alguns cômodos maiores. Porém, como esse ficou o setor do museu, aqui a gente tem algumas tentativas de reconstituição desse quarto. Temos móveis, objetos de uso pessoal, uma colcha chinesa, que foi um presente que a baronesa de Vila Flor recebeu, além de uma penteadeira e da cama, que era usada por eles. Temos também bengalas utilizadas pelo Barão de Vila Flor, a espada que pertencia a ele, lembrando que o Barão era comandante da Guarda Nacional aqui na região de São Fidélis. Muitas crianças me perguntam se o Barão participou de alguma guerra, mas muito provavelmente não. O Barão apenas, como comandante dessa Guarda Nacional, tinha que andar todo fardado, com o uniforme completo, mas não, muito provavelmente o Barão não se envolveu em nenhuma guerra. Além da tentativa de reconstituição do quarto do Barão, temos também a tentativa de reconstituição do quarto da neta dele, a Corina Peixoto.
Já é um outro momento, já é uma outra fase da história, ali início do século XX, portanto, a gente vai perceber o papel de parede diferente, alguns objetos com outro estilo, uma outra tentativa de reconstituição. Lembrando que acredita-se que os quartos tenham funcionado, na verdade, onde hoje é a biblioteca, por serem cômodos maiores, mas é apenas uma tentativa de reconstituição. Bem como esse papel de parede mais escuro que a gente tem aqui. A escolha desse papel de parede mais escuro, ele também não é original, mas a escolha dele foi por conta de uma foto que está nos registros do nosso museu, em que nós temos a Corina Peixoto junto de seu pai, doutor Américo Peixoto. Nessa foto aparece mesmo um papel de parede mais escuro. A foto se dá justamente nessa sala, inclusive. Além, então, desses objetos, dessas tentativas de reconstituição nos quartos, nós temos as fotos, né, do Barão de Vila Flor, João Manuel de Souza, a Baronesa de Vila Flor, Maria Balbina de Siqueira e Souza, e ali, acima, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que veio a São Fidélis 5 vezes e em todas as ocasiões se hospedou nessa residência, né, no solar do Barão de Vila Flor. Veio também a São Fidélis a sua filha, a princesa Isabel, acompanhada de seu esposo, o Conde Dan. Nós temos aqui nessa mesa, que também pertenceu ao barão, outros objetos pertencentes à família. Um objeto muito interessante que eu faço questão de mostrar para vocês que estão nos visitando hoje é o livro que pertenceu ao Barão de Vila Flor, a sua biblioteca particular, contendo a lei número 503 de 19 de abril de 1850. Essa lei eleva São Fidélis à categoria de vila. É a emancipação político-administrativa de São Fidélis. E observe atentamente a página desse livro. Perceba que é uma das páginas mais danificadas da obra. Pergunto a vocês, o que será que essa página da nossa emancipação político-administrativa pode nos falar sobre a realidade de São Fidélis? Bom, além desse livro, nós temos também outras duas edições, duas obras escritas pelo esposo da Corina Peixoto, já vou apresentar essa família toda para vocês, Elísio de Araújo. Elísio de Araújo foi um pernambucano que veio para o estado do Rio ser promotor de justiça. Passou pela nossa região e se casou com a Corina Peixoto. Ele escreveu essas duas obras, uma tratando sobre a história da região, principalmente sobre a história de São Fidélis, e um outro livro, o Reminiscências, falando mais dessa história particular, de sua vida e também essa relação dele com a família do Barão de Vila Flor. Vamos conhecer essa família? O Barão e a Baronesa de Vila Flor tiveram uma filha, a Benedita de Siqueira e Souza. Benedita de Siqueira e Souza se casa com o médico Antônio Manuel Peixoto de Souza. Os dois têm 3 filhos. A Corina Peixoto, que dá nome ao museu e biblioteca da nossa cidade, Cristóvão Peixoto e Américo Peixoto. Cristóvão e Américo morrem muito cedo, ainda jovens. O Américo morre ainda criança, por conta de doenças da época que não tinha, né, os tratamentos médicos e os avanços da medicina. A única pessoa que chega a se casar, chega a ter filhos, é a Corina Peixoto, que se casa, como eu havia dito, com o Elísio de Araújo, um pernambucano que vem para ser promotor de justiça aqui na nossa região. Os dois têm um filho, o Elísio de Araújo Filho, esse rapaz aqui do registro acima. Elísio de Araújo Filho vai ter uma filha, Maria Elísia de Araújo. Só que o Elísio de Araújo filho então da Corina Peixoto e do Elísio de Araújo, ele morre muito cedo, deixando a Maria Elísia órfã. A Maria Elísia é criada pela Corina Peixoto como se fosse sua própria filha, né? A Corina Peixoto, na verdade, era a avó dela, mas é criada como se fosse filha.
Quando, em 55, a Maria Elísia, já casada com Jaime Moreira Luna, decide então ir embora de São Fidélis, a família se muda para Niterói, eles decidem ir embora de São Fidélis e doar então essa casa para elaboração de um museu municipal e de uma biblioteca municipal. A Maria Elísia pede que se dê o nome a este museu e a esta biblioteca de Corina Peixoto de Araújo, a sua avó, que criou ela como filha. Por isso que nós não temos Museu e Biblioteca de São Fidélis ou Museu e Biblioteca Barão de Vila Flor, porque é um pedido da doadora da casa, a Maria Elísia de Araújo. Nessa primeira parte do museu, então, a gente também vai ter alguns documentos dessa época. Nós vamos ver aqui os títulos do Barão de Vila Flor. Além de barão, ele também era comendador da Ordem da Rosa, comendador da Ordem da Santa Cruz, comandante da Guarda Nacional, como eu havia mencionado. Temos certidões de nascimento do barão, da Corina Peixoto, e é interessante, principalmente os adolescentes, quando vêm visitar o museu, acham isso meio assustador. A Corina Peixoto, que dá nome a essa casa, se casou com apenas 15 anos. E temos também a certidão de casamento da Maria Elísia e do Jaime Moreira Luna, os últimos descendentes do Barão de Vila Flor a morar nesta casa. Temos o contrato pelo qual o barão vende a fazenda São Benedito para a extração de grafite. O grafite era uma fonte de riqueza, era um mineral muito abundante em São Fidélis. A gente havia exploração lá na fazenda, havia exploração também ali pela região do Morro do Cruzeiro. Então ele vende a fazenda São Benedito um pouco antes de falecer e vem morar aqui nessa casa. Temos algumas cartas também dele, o testamento escrito por próprio punho e a nota de despesa do velório da baronesa, marcando então o fim de toda essa era. A nota de despesa com os valores utilizados para o velório, né? Para o velório da baronesa de Vila Flor. Temos também o faqueiro de prata, que era utilizado pela família, e isso é muito interessante. Eles doam o prédio, mas os descendentes, a família, continua frequentemente enviando alguns objetos para o museu, para a contação, né? A contação dessa história, a construção dessa narrativa. São esses objetos que nos ajudam a reconstruir o ambiente da época, a disponibilizar aos nossos visitantes o mais próximo que nós temos hoje de uma máquina do tempo, que é o museu. O museu faz essa viagem, né, pela nossa história e que também nos ajudam, portanto, a construir a nossa identidade, a fazer a gente pensar todo o percurso que São Fidélis fez até chegar ao seu presente. E dessa maneira, pensando no nosso passado, a gente pode construir com certeza um futuro muito melhor para a nossa cidade e para toda a nossa sociedade. Uma outra peça que eu faço questão de mostrar a você, que está nos visitando hoje de maneira virtual, é o prato de porcelana francesa, peça do aparelho de jantar de recepção ao imperador Dom Pedro II. Não se sabe se foi nessa peça, nesse prato, que o imperador jantou, mas esse foi um dos pratos utilizados no jantar. E a gente pode perceber nesse prato, num detalhe, o monograma VF, o monograma do Barão de Vila Flor. A gente vê o VF e logo acima a coroa do baronato. Cada título da nobreza, barão, marquês, duque, cada título da nobreza tinha na sua insígnia, no seu brasão, uma coroa específica. E aqui a gente vê a coroa do baronato logo acima do monograma VF. Temos também talheres com cabos de madrepérola. Todas essas peças, doações da família do Barão de Vila Flor, dos seus descendentes. Um setor que também chama muito a atenção dos visitantes são essas peças do vestuário, alguns detalhes do vestuário da baronesa de Vila Flor e da sua neta,
a Corina Peixoto. Nós temos os leques utilizados pela baronesa, era uma peça fundamental, uma peça essencial no vestuário, né, do século XIX, e que tinha lá os seus significados, os seus sentidos, de acordo com as damas, as mulheres utilizavam, né, o leque. Então aqui nós temos alguns leques da baronesa. Temos luvas da Corina Peixoto. E aí a gente pensa, né, São Fidélis é uma cidade muito quente, você que está nos visitando agora. São Fidélis é uma cidade muito quente, mas na época da Corina Peixoto, o clima ainda permitia que as mulheres andassem por aí usando luvas. Nós temos luvas, temos bolsas de prata e temos, falei do calor, né? Mas naquela época, Corina Peixoto passeava por nossa cidade usando cachecóis de pele, cachecóis mesmo feitos de um animal morto empalhado. As crianças, quando veem essa peça, adoram. Algumas acham estranho, mas a maioria gosta bastante. Essa primeira parte, então, do nosso museu é, como vocês puderam perceber, toda dedicada ao barão, à baronesa de Vila Flor e à sua família. Afinal de contas, somos um museu casa, temos essas tentativas de reconstituição da época. Alguns objetos aqui, preciso explicar para vocês, são apenas cenário. Esses castiçais, lustre, o espelho, o papel de parede, algumas dessas peças são apenas cenário. É uma tentativa de reconstituição do que seria a casa do Barão de Vila Flor, do que seria a casa da Corina Peixoto. Mas, nessa tentativa de reconstituição, a gente ainda trabalha para que o Museu Corina Peixoto de Araújo, a você que vem nos visitar, que vem viver aqui essa experiência, que esse museu seja uma máquina do tempo, para que você possa viajar na história da nossa cidade e entender um pouco mais dessa identidade fidelense. Falando sobre identidade fidelense, eu vou te chamar agora para a segunda parte do nosso museu, o segundo momento da casa de Corina Peixoto. Nessa segunda parte, como vocês vão poder perceber, a história, a reconstituição não se prende mais tanto ao Barão de Vila Flor e à sua família, mas começa a contar a história de todo um povo, de toda uma cidade. Vem comigo. Nesse segundo setor, então, nós vamos ver São Fidélis através do tempo. A gente começa com um memorial aos povos indígenas que habitavam a nossa cidade. Nesse memorial, nessa parte do nosso museu, nós temos peças que foram encontradas em escavações, que foram pesquisadas, mas temos também algumas peças de artesanato, mostrando que o povo indígena em São Fidélis não é um povo que se transformou em lenda, em mito. O povo indígena brasileiro muitas vezes é visto de duas maneiras. Ou como um mito, esse índio desbravador das matas, que andava com onça, que vivia tomando banho de rio. Ou ele é visto como obstáculo para o desenvolvimento, como atraso, como povo que não quer saber de trabalho. A visão, muitas vezes, que nós temos dos primeiros habitantes de nossa terra é essa. Aqui, a gente tenta quebrar um pouco esse estereótipo, os perigos, né, da história única, como a Chimamanda Adichie tanto nos ensina. Temos alguns artefatos e objetos indígenas, então, que, como eu havia dito, foram encontrados em escavações, principalmente antes da construção de alguns prédios. São algumas pedras, nós temos um pilão de pedra, uma lança que também foi encontrada. Muitos desses objetos eu preciso registrar aqui. Muitos dos objetos que contam contam a nossa história, narram a nossa identidade, foram doação de um estudioso fidelense, o Aurênio Pereira Carneiro, que traz muito da nossa história, que pesquisa muito da nossa identidade e que ajudou muito
na elaboração do acervo desse museu. Nós temos, então, alguns artefatos indígenas que foram doados por ele, como, por exemplo, a lança. Temos uma representação dos primeiros povos que habitaram a nossa região. Os registros históricos, os documentos dão conta de dois povos, os povos puris e os povos coroados. Os povos puris teriam habitado a margem esquerda do rio, onde hoje é o distrito de Ipuca. Ipuca, palavra inclusive indígena, que significa grande buraco. E temos o povo coroado, que habitava a margem direita e que dá nome também a um bairro da nossa cidade, o bairro Coroados. Lembrando que essas representações são representações do ponto de vista europeu desses povos. São pinturas, são ilustrações de rugendas e que ilustram, né, esses povos que habitariam a nossa região, os povos coroados e os povos puris. E temos objetos belíssimos, como eu havia comentado com vocês, objetos de um artesanato indígena, um filtro dos sonhos, chocalhos e uma cesta. É um memorial, então, aos primeiros habitantes da nossa terra. Mas dando continuidade a essa narrativa que é construída no museu, nós temos uma parte em que é retratada esse lado da colonização dos capuchinhos. Uma pintura de um fidelense, o Francisco Hilarião, retrata a chegada de Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca. A gente pode perceber lá no alto da pintura a Serra do Sapateiro ao fundo. Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca teriam chegado a essa região no dia 27 de setembro de 1781. E como a gente pode perceber pela pintura do Francisco Hilarião, quando eles chegam, nós já temos fazendeiros, nós já temos plantações, nós já temos pessoas escravizadas. Eles não foram os primeiros a chegar à nossa região. Conforme a gente vai ver aqui no brasão de São Fidélis, ali na parte de baixo, nós temos 5 estrelas. Uma delas na Serra do Sapateiro. Essas 5 estrelas representam esses 5 primeiros desbravadores, vamos dizer assim, da região onde hoje é São Fidélis. Seriam 4 fazendeiros, né, as 4 estrelas que estão no céu, e um quinto desbravador, seria um oficial de sapataria do exército francês, que teria habitado a base da serra que hoje se chama Serra do Sapateiro. É aquela parte em que a lenda se mistura com a história e a poesia narra a identidade da nossa cidade. Mas voltando aqui para a história, então, da chegada dos capuchinhos, nós temos essa pintura do Francisco Hilarião, contando, né, a chegada do Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca, mas eu quero que vocês percebam isso. Eles chegam já com um sistema, né, de colonização acontecendo aqui na nossa região. A região toda havia pertencido por uma época a jesuítas, que eram os primeiros responsáveis pela colonização, pelo desbravamento, né, dessas regiões. E os jesuítas depois são expulsos do Brasil, do que era, né, o Brasil na época, da América Portuguesa. Os jesuítas são expulsos, então essa terra toda fica meio que abandonada e aos poucos depois vai sendo novamente empossada, né? Vai sendo dominada outra vez. Nós temos, após então, retratando essa história, após a pintura do Francisco Hilarião, nós temos 2 mapas que mostram o rápido desenvolvimento dessa aldeia. Assim que Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca chegam, em 27 de setembro de 1781, eles fundam, no mesmo dia, a aldeia de São Fidélis. Já vou contar para vocês a história desse santo católico. E assim que eles fundam a aldeia, então, né, essa aldeia começa a ter o desenvolvimento. Nós temos 2 mapas, 2 cópias, na verdade, desse mapa. O original fica no Itamaraty, na mapoteca do Itamaraty. E são mapas que mostram, então, o rápido desenvolvimento dessa aldeia.
Eles fundam em 1781 e o mapa já data, né, de 1782, mostrando aqui como rapidamente nós temos algumas construções já no centro aqui, né, da colonização. Temos também construções próximas à Cachoeira do Salto, onde hoje é o bairro Coroados, e também ali no caminho para o Rio do Colégio, uma outra parte também da nossa cidade. Além disso, temos aqui no museu uma gravura representativa mostrando a Igreja Matriz de São Fidélis. Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca, assim que chegam, né, lá vejam a pintura do Francisco Larião, eles constroem uma capela na região da Gamboa. Só que essa capela é feita com materiais muito frágeis e acaba demolindo por conta de uma tempestade. Eles decidem então construir uma igreja mais firme, mais sólida, que vai aparecer já no mapa de 1782. Essa igreja é na área onde hoje funciona o Colégio Estadual de São Fidélis, bem aqui no centro da cidade. E depois eles vão decidir construir a Igreja Matriz de São Fidélis. A primeira capela é dedicada a Nossa Senhora do Rosário, já mostrando, né, que havia a intenção de construir uma igreja maior, e eles decidem então construir essa igreja aqui na região central da nossa, na época não era cidade, né, mas da nossa região. Eles constroem essa igreja, a construção começa em 1799 e vai durar 10 anos, sendo inaugurada em 1809. Muitos se admiram da coragem de Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca de construírem uma igreja dessa magnitude, desse tamanho, no meio de praticamente nada. Mas é preciso também pensar que na época São Fidélis não tinha os limites que hoje tem. Era um povoado de contornos geográficos maiores. A atual Itaocara pertencia a São Fidélis, Cambuci também pertencia a São Fidélis, e todas as festas, alguns serviços civis, né, como o próprio registro que era feito ali na hora do batismo, tudo era realizado na Igreja Matriz. Por isso, essa magnitude toda. E hoje, a igreja é um templo também tombado pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro, bem como o solar do Barão de Vila Flor, onde nós estamos agora, e a ponte metálica sobre o Rio Paraíba do Sul, a ponte Pastor Walter Velasco. São, então, preciosidades da nossa história. Nós temos aqui uma imagem de São Fidélis de Sigmaringa, feita por um fidelense, né? Esculpida por um fidelense, o Fuad Matar. E aproveito para mostrando essa imagem para contar a história de São Fidélis. Muita gente acha que São Fidélis passou por aqui, São Fidélis viveu aqui, pisou nessa terra. Não. São Fidélis é um santo católico, europeu. Ele é nascido na Alemanha. Ele nasceu com o nome de Marcos. Marcos fez direito, trabalhou como advogado por algum tempo e conta a história que ele não cobrava os seus clientes, era um advogado que exercitava, assim, da sua maneira, a caridade. E depois de um tempo ele decide se tornar frade católico, ou um frade capuchinho. Os capuchinhos eram um grupo religioso dentro da Igreja Católica, ainda são, né, ainda existem, do qual faziam parte o Fidélis de Sigmaringa e Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca. Voltando então aqui para a história do São Fidélis. Quando ele, depois de se tornar frade, é enviado para a Suíça, ele acaba se envolvendo em disputas ali na época da Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. Ele acaba se envolvendo naquelas disputas e é martirizado, é assassinado por causa de sua fé por calvinistas. Ele então, depois de um tempo, depois da análise que Roma decide fazer, é declarado santo, um santo mártir, né? Um santo que morre pela sua fé, e pertencendo a esse grupo religioso, né, dos capuchinhos, que é o mesmo grupo ao qual pertencia Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca,
Quando esses dois capuchinhos chegam aqui a essa localidade, eles chegam trazendo então esse exemplo, eles chegam trazendo a história de Fidélis de Sigmaringa como uma história inspiradora. Decidem então aqui fazer a aldeia de São Fidélis. Ângelo de Lucca e Vittorio de Cambiasca são dois italianos. Lucca, Cambiasca, duas cidades da Itália. Eles vêm para o Brasil para trabalhar então com esse trabalho missionário, católico, de evangelização dos povos nativos daqui do Brasil e são enviados para cá, para a nossa região. Temos então aqui, além disso, um livro, Viagem ao Brasil. É um livro escrito por um príncipe alemão que passa por São Fidélis, narra sua visita à cidade. Temos uma ilustração da Igreja Matriz na época, e é muito interessante essa ilustração, quero que você observe com bastante carinho, porque mostra a Igreja Matriz já construída, então já ali depois de 1809, e como ao redor só havia floresta, só havia Mata Atlântica em todo o seu esplendor e grandeza. E bem no centro, a Igreja Matriz, também com seu esplendor, com a sua grandeza. A arquitetura humana e a arquitetura divina entrelaçadas. Nós temos tijolos que pertenceram à construção da Igreja Matriz de São Fidélis. Podem ficar tranquilos que esses tijolos não foram tirados de lá, eles ficaram por conta de alguma reforma, de alguma manutenção, foram tirados e depois trazidos para cá. Não foi nenhum ato de vandalismo. Temos um aparelho de café doado pelo Monsenhor Ovídio Simon. No meado do século XX, ali anos 60, a Igreja Matriz passa por uma grande reforma e o padre responsável na época era o Monsenhor Ovídio Simon, um padre espanhol que passa uma época aqui em São Fidélis. Ele pede ajuda então dos fiéis para a realização dessa obra, dessa manutenção, dessa reforma, e aqueles que contribuíram, que ajudaram, recebem esse aparelho do padre. Temos uma caneca comemorativa ao bicentenário de fundação, era uma caneca de 1981, e temos o selo e o carimbo comemorativos ao bicentenário de inauguração do templo. Em 2009 foi feita uma grande festa como bicentenário, né, da inauguração do Templo de São Fidélis. No trabalho, então, da construção dessa narrativa e que, portanto, elabora a nossa identidade, temos uma triste página da nossa história, que é a São Fidélis escravocrata. Temos aqui alguns objetos que vieram da Fazenda São Benedito, a fazenda que pertenceu ao Barão de Vila Flor e que contam um pouco dessa triste página da nossa história. Algemas, correntes, panelas e o pilão utilizado, a candeia, a própria fechadura da senzala veio também para o nosso museu, mas existe todo um trabalho e toda uma vontade de se apresentar a contribuição da cultura negra para a nossa identidade, não apenas como uma cultura que foi escravizada, mas uma cultura com uma potencialidade imensa e que se manifesta nas tradições culturais hoje da nossa cidade. Folia de reis, a música, a dança em nossa terra, a própria poesia, todas elas recebem contribuições dessa cultura negra que não pode ser resumida a isso, a escravidão. Isso aconteceu, é preciso que se fale, é preciso escancarar essa ferida para curá-la. Não adianta a gente recalcar esse assunto, mas ao mesmo tempo não podemos resumir a isso. Por isso, nós temos aqui também um registro, uma fotografia, e na verdade uma cópia, né? Pena que bastante já deteriorada, da banda de música composta por escravos da Fazenda São Benedito, que era a fazenda do Barão de Vila Flor. Esses escravos, então, produziam música, produziam arte, produziam cultura. É essa potencialidade que a gente precisa trabalhar também na construção dessa narrativa. Além de uma cópia da Lei Áurea, a Lei de 13 de maio de 1888,
a lei da abolição da escravatura. É ainda, então, um trabalho que está sendo feito constantemente, importante dizer isso a você, o museu não para, a todo momento nós estamos reconstruindo, refazendo, narrando essa história, e é um trabalho de mostrar que houve, mostrar que São Fidélis tem sim um passado escravocrata. O Barão de Vila Flor liberta seus escravos antes da lei de 13 de maio de 1888, mas nós tínhamos outros fazendeiros aqui e a escravidão faz sim parte do nosso passado, mas é entender que a contribuição, a cultura, a identidade não se resume a isso. Vai muito além. Nós temos aqui, como a foto testemunha, uma potencialidade imensa e que se manifesta na nossa cultura. Um outro registro da nossa história é essa placa que foi colocada no ano de 1970 em São Fidélis, em algum monumento público, mas que depois foi, de alguma maneira, demolido. Essa placa traz os nomes dos voluntários fidelenses da Guerra do Paraguai, guerra que aconteceu na época do Segundo Reinado, e traz o nome dos voluntários da pátria. Temos em São Fidélis, uma rua com esse nome, e esses voluntários da pátria são os voluntários que foram para a Guerra do Paraguai, ali durante o Segundo Reinado. Temos então esse registro de heróis fidelenses. Nós tivemos representantes na Segunda Guerra Mundial, o bairro hoje fidelense, bairro Montese, recebeu esse nome por conta fazendo referência, por conta de uma alusão a um campo da Itália que havia sido conquistado por um batalhão onde estava um fidelense. E esse fidelense depois se torna dono daquela área e dá o nome de Montese para aquele lugar. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem esses heróis de guerra. Temos também no nosso museu os símbolos municipais. O hino municipal de São Fidélis, a partitura original do hino, uma peça, então, super especial, a partitura original do hino Terra de Luz, um hino de março de 1850, com a partitura, a letra, e o brasão de São Fidélis. O brasão de São Fidélis que conta a nossa história. Temos ali como símbolos a Igreja Matriz, essa construção que é quase um símbolo do início ali da colonização, da chegada dos frades capuchinhos. Temos cocar e flechas, representando essa identidade indígena, que faz parte da nossa história. Temos o símbolo da Ordem dos Capuchinhos, que é justamente essa cruz e dois braços cruzados. O braço sem roupa seria o braço de Jesus Cristo e o braço com a manga seria o braço do santo católico Francisco de Assis. Essa é a ordem do símbolo dos capuchinhos, esse grupo religioso que, como eu havia falado, agregou Fidélis de Sigmaringa, Ângelo de Luca e Vitório de Cambiasca, em tempos diferentes, tá, pessoal? Fidélis de Sigmaringa morreu em 1622. Agora, em 2022, a gente celebra 400 anos da sua morte, enquanto que Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca já são ali finalzinho do século XVIII, início do século XIX, ok? Temos então também a Serra do Sapateiro, com a estrelinha representando esse sapateiro, esse oficial de sapataria francês que teria morado no pé dessa serra, e outras 4 estrelas, representando esses outros 4 fazendeiros que teriam sido desbravadores da nossa região, da nossa terra. Importante, galera, falar que quando o brasão foi elaborado, havia um outro entendimento da história. Como eu mostrei para vocês, nós temos aqui no museu um memorial aos verdadeiros primeiros habitantes, que foram esses povos indígenas, que também estão ali demonstrados no nosso brasão. Ladeando o brasão de São Fidélis, nós temos um pé de cana de açúcar e um pé de arroz. Quando o brasão foi elaborado, eles discutiram quais seriam as principais riquezas agrícolas do município para poder colocar ali do lado do brasão. E aí decidiram, escolheram
a cana-de-açúcar e o arroz. Temos o ano de 1840 e o ano de 1870. Cada ano tem um significado diferente. São Fidélis foi fundada em 1781 como um aldeamento, aldeia de São Fidélis, 1781. Em 1840, nós temos a elevação à categoria de freguesia. É uma outra classificação. Falei com vocês, 19 de abril de 1850, de freguesia, nós nos tornamos vila. Para a efetivação dessa vila, era necessário que os próprios habitantes, com seus recursos, construíssem uma casa de câmara e uma cadeia públicas. A casa de câmara e a cadeia foram construídas no prédio onde hoje é a Prefeitura Municipal de São Fidélis, aquele prédio azul bem no centro. E ali, então, primeiramente, funcionava a casa de câmara, a Câmara de Vereadores, vamos dizer assim, e a cadeia pública, na parte de baixo. Até a elaboração dessa situação, se passam alguns anos, a gente vai terminar ali em 1855 e em 1870, finalmente, a elevação à categoria de cidade. Por isso, esses 2 anos no nosso brasão, 1840, 1870. Então, desde a elevação à categoria de freguesia, saindo de aldeia, virando freguesia, e 1870, saindo da categoria de vila, se transformando em cidade. Alguns questionam, né, qual seria a diferença de uma classificação para outra. De acordo com os estudos, é apenas uma questão de tamanho de população, da presença de algumas instituições, de alguns equipamentos jurídicos, legais. Seria assim, uma diferença muito pequena, uma nuance muito pequena. Temos aqui peças muito especiais também que ajudam a contar essa nossa narrativa e a mostrar, tanto para o fidelense como para o turista, para o visitante, que ajudam a contar um pouco da nossa identidade. Temos as canecas da Festa da Lagosta. A Festa da Lagosta aconteceu em 10 edições, do ano de 1968 até 1988. Como você pode perceber, houve algumas pausas, né, nesse processo, então. São as 10 canecas que nós temos aqui presentes. Era uma festa conhecida no Brasil inteiro. Viam pessoas, inclusive, de outros países para participar dessa festa e que se baseava, né, nessa pesca da lagosta do Rio Paraíba do Sul. Lagosta que, na verdade, de acordo com alguns estudos, não é lagosta, é apenas camarão da água doce. Bom, a festa, então, reunia pessoas, era uma festa conhecida no Brasil inteiro. Temos a faixa de princesa da 5ª Festa da Lagosta, que aconteceu no ano de 72, e como vocês vão poder perceber, essa faixa recebeu o patrocínio do jornal O Globo, que nos anos 70 já era um dos principais meios de comunicação do nosso país, e essa faixa pertenceu à senhora Zinamar Dutra, antes de ser doada, então, ao nosso museu. A festa acabou se encerrando por questões ambientais, né, a pesca predatória dessa lagosta, e também por algumas disputas governamentais, políticas, familiares, sociais. A festa acabou não acontecendo mais, ficando aí na memória da nossa cidade, já que era uma festa super especial. Temos aqui, então, alguns outros registros do século XX da nossa cidade, uma época em que São Fidélis experimenta um desenvolvimento econômico, social muito potente. São algumas fotos, alguns registros que o pessoal até tem dificuldade de perceber onde são esses lugares na nossa cidade por conta das mudanças que a cidade experimentou. Temos um registro, então, da pedra inaugural, de quando começaram as obras da atual sede do Colégio Barão de Macaúbas. Para essa inauguração, São Fidélis recebeu a visita do presidente do Brasil, senhor Getúlio Vargas, que esteve, então, em nossa cidade no dia 29 de maio de 43.
São Fidélis, cidade-poema, e aí eu quero dizer que o museu constantemente trabalha na construção dessa narrativa. Nós ainda teremos aqui um painel repleto da nossa arte, poesia, pintura, fotografia. Esses artistas estarão representados no museu, mas aqui nós temos uma máquina de escrever que teria pertencido ao trovador Silmar Pontes e também um livro de poemas, uma edição póstuma do poeta Pedro Emílio. Além disso, pessoal, nós temos um registro muito interessante. A âncora do último barco a vapor a fazer o caminho entre São Fidélis e Campos. Hoje em dia, quando a gente vê o Rio Paraíba do Sul, nesse trecho, São Fidélis Campos, cheio de bancos de areia, um rio agonizando, a gente se pergunta como poderia uma embarcação que levava gente, levava mercadoria, como poderia essa embarcação fazer essa viagem? O Museu Corina Peixoto, então, além de contar a nossa história e de revelar um pouco da nossa identidade em diálogo com seus visitantes, ela também faz um alerta em relação ao meio ambiente. Que futuro nós estamos construindo, cuidando então desse rio, cuidando das nossas matas, cuidando da nossa fauna? Que futuro a gente está construindo cuidando dessa nossa casa? O museu é como se fosse um texto sendo escrito, que conta a nossa história, reflete sobre a nossa identidade. Só que esse texto ele tem alguns espaços em branco que precisam ser preenchidos por você, ao visitar a nossa casa e ao dialogar com tudo que nós temos aqui. Esse texto precisa ser preenchido por você. Esse patrimônio, esse texto é seu. A casa de Corina Peixoto é sua, é minha, é de todos nós. Esse patrimônio precisa ser constantemente utilizado e ressignificado. A casa de Corina é minha, é sua, é a casa do povo.